Era uma terça-feira chuvosa em São Paulo, quando Marcos Silva, de apenas 19 anos, estava terminando seu turno da madrugada no McDonald's da Avenida Paulista. O jovem, que trabalhava na rede de fast food há 2 anos para custear seus estudos de administração, jamais imaginaria que aquela seria a noite que mudaria completamente sua vida. Eram cerca de 3h30 da manhã, quando um homem alto, usando um boné puxado sobre os olhos e uma jaqueta simples, entrou no estabelecimento. Marcos não o reconheceu imediatamente. Afinal, sem os holofotes e a produção luxuosa, Zé Felipe parecia apenas mais um cliente comum procurando por uma refeição rápida na madrugada paulistana. O cantor sertanejo se aproximou do balcão com passos lentos, claramente exausto. Seus olhos estavam vermelhos, não de cansaço, mas de algo que Marcos reconheceu imediatamente: lágrimas. Havia algo profundamente melancólico naquele homem que, sem saber, era um dos maiores nomes da música sertaneja do país. "Boa noite", disse Zé Felipe com a voz rouca, quase sussurrando. "Vocês ainda estão servindo?" "Claro, senhor. O que gostaria de pedir?" respondeu Marcos com seu sorriso genuíno, aquele mesmo sorriso que conquistava todos os clientes e que seus colegas sempre elogiavam. Zé Felipe olhou para o cardápio luminoso acima do balcão, mas seus olhos pareciam distantes, como se não estivesse realmente vendo os itens disponíveis. Ele mexeu nos bolsos da jaqueta, procurando por alguma coisa, e sua expressão ficou ainda mais sombria. Eu esqueci a carteira no carro", murmurou, mais para si mesmo do que para Marcos. "E o carro está no estacionamento do aeroporto. Acabei de chegar de uma turnê e..." Sua voz se quebrou um pouco. Marcos percebeu que havia muito mais por trás daquela situação do que apenas ter esquecido a carteira. Havia uma vulnerabilidade naquele homem que tocou profundamente o coração do jovem funcionário. "Senhor, está tudo bem?" perguntou Marcos, inclinando-se ligeiramente sobre o balcão, demonstrando genuína preocupação. Zé Felipe levantou os olhos e, por um momento, os dois se olharam diretamente. Foi nesse instante que Marcos notou algo familiar naquele rosto, mas ainda não conseguia identificar o que era. "Não, para ser honesto, não está", admitiu Zé Felipe, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Havia algo no olhar daquele jovem funcionário que o fazia sentir-se seguro para se abrir. "Acabei de descobrir que minha namorada, ex-namorada agora, estava me traindo há meses, e eu estou aqui, sem dinheiro, sem saber para onde ir." Marcos sentiu um aperto no peito. Ele conhecia aquela sensação de desespero, de estar perdido no mundo. Aos 19 anos, já havia passado por dificuldades suficientes para reconhecer quando alguém estava realmente precisando de ajuda. "Sabe o que, senhor?" disse Marcos, olhando rapidamente para os lados para ter certeza de que seu supervisor não estava por perto. "Que tal um Big Mac, uma batata grande e um milkshake por conta da casa?" Os olhos de Zé Felipe se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez de gratidão. "Eu não posso aceitar isso. Você mal me conhece e..." "Exatamente. Por isso..." interrompeu Marcos com um sorriso caloroso. "Às vezes é mais fácil aceitar a ajuda de um estranho do que de quem conhecemos. E olha, todo mundo passa por momentos difíceis. Hoje é você, amanhã posso ser eu." Enquanto preparava o pedido, Marcos começou a conversar com seu cliente misterioso. Descobriu que ele era músico, que havia acabado de voltar de uma turnê pelo interior e que estava passando pelo pior momento de sua vida pessoal. Zé Felipe, por sua vez, ficou impressionado com a maturidade e a gentileza daquele jovem. "Qual é seu nome?" perguntou Zé Felipe quando Marcos entregou a bandeja com a refeição. "Marcos Silva." "E o seu?" Houve uma pequena hesitação. "Zé Felipe."
Não estava acostumado a se apresentar apenas pelo nome, sem toda a pompa que cercava sua carreira artística. José Felipe, mas pode me chamar de Felipe. Prazer, Felipe. Espero que as coisas melhorem para você. Zé Felipe foi até uma das mesas do fundo e comeu em silêncio, observando Marcos trabalhar. O jovem funcionário tinha um jeito especial com todos os clientes. Mesmo com os mais difíceis, mantinha a paciência e o sorriso. Havia uma luz especial naquele rapaz, uma bondade genuína que Zé Felipe raramente encontrava em seu mundo de celebridades e interesses. Quando terminou de comer, Zé Felipe se aproximou novamente do balcão. Marcos, eu não vou esquecer o que você fez por mim hoje. Algum dia eu vou retribuir isso, pode ter certeza. Não precisa, Felipe. Só espero que você fique bem. Zé Felipe escreveu algo em um guardanapo e entregou para Marcos. Este é meu número. Se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga, ok? Marcos pegou o guardanapo sem dar muita importância. Afinal, quantas pessoas deixavam seus números prometendo retribuir favores e nunca mais davam notícias? Depois que Zé Felipe saiu, Marcos voltou às suas atividades normais, limpando as mesas e preparando o restaurante para o próximo turno. Ele havia esquecido completamente do guardanapo no bolso do uniforme. 3 dias depois daquele encontro, Marcos estava em casa assistindo televisão com sua irmã mais nova, Júlia, de 16 anos. Era sábado à noite e eles estavam relaxando depois de uma semana corrida. Marcos com seus estudos e trabalho, Júlia com o ensino médio. Marcos, vem ver isso, gritou Júlia da sala. Está passando um show do Zé Felipe na TV. Zé Felipe? E quem é esse? Perguntou Marcos da cozinha, onde estava preparando um lanche. Mano, você vive em que planeta? Zé Felipe, filho do Leonardo, um dos maiores cantores sertanejos do Brasil. Marcos deu de ombros e foi para a sala, mais por curiosidade do que por interesse real. Ele nunca foi muito fã de música sertaneja, preferindo rock e pop internacional. Mas quando olhou para a tela da televisão, quase derrubou o prato que estava segurando. Ali, no palco, com roupas luxuosas e cercado por luzes coloridas, cantando para milhares de pessoas, estava Felipe. O mesmo homem que havia entrado em seu McDonald's 3 noites atrás, desesperado e sem dinheiro. Não pode ser, murmurou Marcos, sentando-se lentamente no sofá. O que foi, mano? Você está branco, disse Júlia preocupada. Marcos correu para o quarto e voltou com o uniforme do McDonald's, procurando freneticamente nos bolsos até encontrar o guardanapo amarrotado. Quando olhou o número escrito, suas mãos tremeram ligeiramente. Júlia, esse cara, eu o conheço. Como assim você conhece o Zé Felipe? Marcos, você está delirando? Marcos contou toda a história para a irmã, que ficou de boca aberta. Ela não conseguia acreditar que seu irmão havia ajudado um dos maiores nomes da música brasileira sem nem saber quem ele era. Mano, você tem que ligar para ele, exclamou Júlia animada. Não, não vou incomodar. Ele deve ter dado o número, só por educação. Pessoas famosas fazem isso direto, mas Júlia não desistiu facilmente. Durante toda a semana seguinte, ela importunou Marcos para que ligasse para Zé Felipe. Ele disse que ia retribuir, não disse? Na segunda-feira seguinte, Marcos chegou ao McDonald's para seu turno normal. Desde o incidente com Zé Felipe, ele havia sido extra cuidadoso com as regras da empresa, mas sua natureza generosa não havia mudado. Continuava tratando todos os clientes com a mesma gentileza e, ocasionalmente, ainda oferecia uma batata extra ou um doce para crianças. O que Marcos não sabia era que as câmeras de segurança haviam registrado toda a sua interação com Zé Felipe, incluindo o momento em que ofereceu comida gratuita. O supervisor noturno Carlos Mendes, um homem rígido de 45 anos, que seguia as regras da empresa ao pé da letra,
Havia revisado as gravações de segurança da semana como parte de sua rotina. Silva, na minha sala agora! Gritou Carlos assim que Marcos chegou. Marcos sentiu o estômago embrulhar. Ele sabia que não havia feito nada de errado, além de ajudar alguém em necessidade. Mas também sabia que a política da empresa era inflexível quando se tratava de dar produtos gratuitos. Senta aí, disse Carlos, fechando a porta da pequena sala administrativa. Você sabe por que está aqui? Não, senhor. Carlos ligou um computador velho e mostrou as imagens da câmera de segurança. Reconhece isso? Terça-feira passada, 3h35 da manhã. Você deu comida gratuita para um cliente. Marcos engoliu seco. Senhor, ele estava passando por dificuldades e... Não me interessa, interrompeu Carlos, batendo a mão na mesa. As regras são claras. Nenhum produto pode ser dado gratuitamente sem autorização da gerência. Isso é roubo, Silva. Roubo. Eu estava ajudando alguém que precisava. Você estava roubando a empresa. Carlos se levantou, caminhando de um lado para outro da pequena sala. Sabe quantos funcionários já tentaram me enganar com essa desculpinha de ajudar alguém? Você acha que nasceu ontem? Marcos tentou explicar a situação, falar sobre o estado emocional do cliente, sobre como aquilo havia sido um ato de humanidade, mas Carlos não queria ouvir. Para ele, regras eram regras e não havia exceções. Além disso, continuou Carlos, verificamos suas outras atividades nos últimos meses. Batata extra aqui, um sorvete ali. Você acha que não vemos essas coisas? Senhor, nunca foram coisas significativas. Apenas pequenos gestos de roubo! Carlos voltou a gritar. Pequenos roubos continuam sendo roubos. Marcos sentiu uma mistura de raiva e tristeza. 2 anos trabalhando honestamente, sempre pontual, sempre educado com clientes e colegas, e tudo isso estava sendo jogado fora por causa de sua compaixão por um estranho. Silva, você está demitido por justa causa. Pode pegar suas coisas e se retirar, e não pense em usar nossa empresa como referência no futuro. O mundo de Marcos desabou naquele momento. Ele precisava daquele emprego não apenas para se sustentar, mas para pagar sua faculdade. Sem o trabalho, seus sonhos de se formar em administração estavam seriamente ameaçados. Senhor, por favor, reconsidere. Posso pagar pelos produtos que dei. Posso... A decisão está tomada. Segurança. Um segurança entrou na sala e escoltou Marcos até seu armário, onde ele pegou seus poucos pertences pessoais. Todos os colegas olhavam com pena, mas ninguém ousava dizer nada. Marcos saiu do McDonald's sob os olhares compassivos de quem havia trabalhado com ele por 2 anos. Na rua, sozinho na fria manhã paulistana, Marcos se sentiu completamente perdido. Como contaria para sua família? Como pagaria a faculdade? Como explicaria em futuras entrevistas de emprego que havia sido demitido por roubo? Enquanto caminhava sem rumo pelas ruas de São Paulo, Marcos colocou a mão no bolso e sentiu o guardanapo amarrotado com o número de Zé Felipe. Por um momento, considerou jogá-lo fora. Afinal, sua gentileza com o cantor havia custado seu emprego, mas algo o impediu de fazer isso. Marcos chegou em casa completamente arrasado. Sua mãe, Dona Rosa, estava na cozinha preparando o almoço quando o viu entrar com o rosto abatido e uma pequena caixa com seus pertences. Filho, o que aconteceu? Por que você está em casa a essa hora? Mãe, eu fui demitido. Dona Rosa largou a colher que estava segurando e se virou completamente para o filho. Demitido? Como assim? Você sempre foi um funcionário exemplar. Marcos contou toda a história, desde o encontro com Zé Felipe até a demissão daquela manhã. Dona Rosa o ouviu em silêncio, e quando ele terminou, ela o abraçou forte. Meu filho, você fez a coisa certa. Ajudar alguém em necessidade nunca é errado, mesmo que isso traga consequências para nós. Mas e agora, mãe? Como vou pagar a faculdade? Como vamos pagar as contas?
Dona Rosa, uma mulher de 52 anos que criara 3 filhos sozinha depois que o marido a abandonou, era conhecida por sua força e otimismo. Nós vamos dar um jeito, filho. Sempre damos. Júlia, que havia escutado a conversa da sala, veio correndo para a cozinha. Marcos, agora mais do que nunca você tem que ligar para o Zé Felipe. Júlia, não enche. Eu não vou incomodar o cara. Incomodar? Mano, você perdeu o emprego por ajudar ele. Ele disse que ia retribuir. As pessoas falam muita coisa, Júlia. Especialmente pessoas famosas. Mas Dona Rosa ficou pensativa. Sabe de uma coisa, filho? Talvez a Júlia tenha razão. Se esse homem tem caráter, ele vai querer saber o que aconteceu. E se não tiver, pelo menos você vai saber que tipo de pessoa ele é. Marcos relutou durante todo o dia. À noite, depois de enviar currículos para várias empresas online e não receber nenhuma resposta positiva, ele finalmente decidiu ligar. Suas mãos tremiam quando discou o número. O telefone tocou 3 vezes antes que alguém atendesse. Alô? Felipe? É o Marcos, do McDonald's da Paulista. Houve um silêncio do outro lado da linha, e por um momento Marcos pensou que havia sido desligado. Então, a voz familiar do cantor soou mais animada. Marcos, cara, que surpresa boa! Como você está? Na verdade, não muito bem. Felipe, eu fui demitido hoje. Demitido? Por quê? Marcos explicou toda a situação. Conforme ele falava, podia sentir a tensão crescendo do outro lado da linha. Você está me dizendo que foi demitido por me ajudar? A voz de Zé Felipe estava cheia de incredulidade e raiva. É basicamente isso. Cara, isso é inadmissível. Onde você está agora? Em casa, com minha família. Me manda seu endereço. Eu vou aí. Felipe, não precisa, eu só... Marcos, você perdeu seu emprego por me ajudar. É claro que eu preciso fazer alguma coisa. Me manda o endereço, eu estarei aí em 1 hora. Exatamente 1 hora depois, Marcos ouviu um alvoroço na rua. Ele morava em uma casa simples, na zona leste de São Paulo, em um bairro de classe média baixa onde todo mundo se conhecia. Era incomum ver carros luxuosos por ali, especialmente uma SUV preta com vidros escuros que acabara de parar em frente à sua casa. Mãe, acho que é o Felipe, disse Marcos espiando pela janela. Dona Rosa alisou o cabelo nervosamente. Ai, meu Deus, um cantor famoso na minha casa e eu nem fiz nada especial para receber. Mãe, relaxa, ele é gente boa. Quando Marcos abriu a porta, Zé Felipe estava ali com um sorriso caloroso, mas seus olhos mostravam preocupação genuína. Ele usava roupas simples, uma camisa polo e jeans, claramente tentando passar despercebido. Marcos, Zé Felipe o cumprimentou com um abraço fraternal. Como você está, irmão? Vou levando. Entra, por favor. Zé Felipe entrou na casa simples, mas aconchegante da família Silva. Dona Rosa havia caprichado na limpeza e preparado café e alguns quitutes simples. A casa cheirava a lar, algo que Zé Felipe sentia falta em sua vida de hotéis e casas luxuosas, mas vazias. Dona Rosa, imagino. Zé Felipe se dirigiu à mãe de Marcos com um sorriso respeitoso. O prazer é todo meu. Seu filho é uma pessoa muito especial. Dona Rosa ficou sem graça. Ai, que isso! Pode sentar, fique à vontade. Quer um café? Aceito sim, obrigado. Júlia estava espiando da porta da cozinha, sem acreditar que Zé Felipe estava em sua casa. Quando ele a notou, acenou amigavelmente. Você deve ser a irmã do Marcos. Júlia, né? Ele falou de você. Júlia saiu de trás da porta, vermelha de vergonha e emoção. Oi, eu sou sua fã. Obrigado, querida. É sempre bom conhecer os Ivans. Depois das apresentações e da cortesia inicial, Zé Felipe ficou sério. Marcos, me conta exatamente o que aconteceu hoje, todos os detalhes. Marcos relatou novamente sua demissão, desta vez com mais detalhes sobre como se sentiu humilhado e preocupado com o futuro.
Zé Felipe ouvia em silêncio, e conforme a história progredia, sua expressão ficava mais sombria. Cara, eu me sinto péssimo por isso, disse Zé Felipe quando Marcos terminou. Se eu soubesse que isso ia acontecer... Felipe, você não tem culpa de nada. Eu fiz uma escolha. Uma escolha certa. Zé Felipe se levantou, caminhando pela pequena sala. Marcos, você não faz ideia de como aquela noite foi importante para mim. Eu estava no fundo do poço, pensando que não existiam mais pessoas boas no mundo. E você apareceu e restaurou minha fé na humanidade. Dona Rosa secou os olhos discretamente. Ela podia ver que aquele homem famoso estava sendo genuíno com sua família. E agora, continuou Zé Felipe, você está pagando o preço por ter sido uma pessoa decente. Isso não pode ficar assim. O que você quer dizer? Perguntou Marcos. Zé Felipe parou na frente dele e o olhou nos olhos. Eu quero dizer que vou fazer tudo ao meu alcance para resolver essa situação. Primeiro, vou até aquele McDonald's amanhã mesmo e vou ter uma conversinha com esse supervisor. Felipe, não precisa. Pode dar problema para você também. Problema? Para mim? Marcos, você sabe quem eu sou, né? Meu pai é Leonardo, um dos maiores nomes da música brasileira. Eu tenho influência, tenho contatos, tenho recursos e vou usar tudo isso para te ajudar. Dona Rosa se aproximou. Senhor Felipe, nós não queremos incomodar. O Marcos vai conseguir outro emprego. Dona Rosa, com todo respeito, isso não é sobre incomodar ou não. Isso é sobre justiça. Seu filho me ajudou quando eu mais precisei. E agora é minha vez de ajudá-lo. Zé Felipe se virou para Marcos novamente. Além disso, enquanto resolvemos essa situação do McDonald's, você não vai ficar sem trabalho. Eu tenho uma empresa, tenho vários negócios. Você tem experiência com atendimento ao cliente, né? E está estudando administração? Sim, mas sem mais. Você vai trabalhar comigo. Na verdade, você vai trabalhar na administração dos meus negócios. Vai aprender na prática tudo o que está estudando na faculdade. Marcos ficou em choque. Felipe, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar. Você mal me conhece. Marcos, Zé Felipe colocou a mão no ombro do jovem. Na noite que nos conhecemos, você também mal me conhecia. Isso te impediu de me ajudar? O argumento foi certeiro. Marcos não soube o que responder. Olha, continuou Zé Felipe, eu não estou fazendo isso só por gratidão. Eu preciso de pessoas honestas e confiáveis trabalhando comigo. No meio artístico, é difícil encontrar pessoas assim. Você já me provou que tem caráter. Dona Rosa estava emocionada. Meu filho, aceita. É uma oportunidade que Deus está colocando na tua vida. Júlia não conseguia mais se conter. Marcos, pelo amor de Deus, aceita. Você vai trabalhar com Zé Felipe. Marcos olhou para sua família, depois para Zé Felipe. Ele podia ver a sinceridade nos olhos do cantor. Podia sentir que aquela oferta era genuína. Tá bom, disse finalmente. Eu aceito. Zé Felipe sorriu amplamente e estendeu a mão. Bem-vindo à equipe, irmão. Na manhã seguinte, uma quarta-feira, Zé Felipe chegou ao McDonald's da Avenida Paulista em sua SUV preta. Desta vez, ele não estava tentando passar despercebido. Usava roupas casuais, mas claramente caras, óculos escuros e tinha um porte que demonstrava confiança e autoridade. Eram cerca de 10 horas da manhã, horário de movimento moderado. Zé Felipe entrou no restaurante e se dirigiu diretamente ao balcão, onde uma funcionária jovem o atendeu. Bom dia, gostaria de falar com o supervisor Carlos Mendes. Um momento, por favor, disse a funcionária, claramente nervosa. Ela havia reconhecido Zé Felipe e não sabia como proceder. Carlos Mendes apareceu alguns minutos depois, vindo da sala administrativa. Quando viu quem estava esperando, seus olhos se arregalaram. Mesmo não sendo fã de música sertaneja, ele sabia quem era Zé Felipe. Senhor Felipe, que honra ter você aqui. O que posso fazer pelo senhor?
Zé Felipe retirou os óculos escuros e olhou Carlos diretamente nos olhos. Sua expressão era séria, quase intimidadora. Você pode me explicar por que demitiu Marcos Silva ontem? A pergunta pegou Carlos completamente de surpresa. Ele não conseguia entender como Zé Felipe conhecia Marcos, muito menos porque se importava com a demissão dele. Bem, o Silva foi demitido por violação das políticas da empresa. Ele deu produtos gratuitos para um cliente. Esse cliente era eu, disse Zé Felipe, sua voz baixa, mas firme. O rosto de Carlos empalideceu. Ele começou a entender a dimensão do problema em que havia se metido. Senhor Felipe, eu não sabia. Não sabia o quê? Que era eu? Ou que Marcos estava ajudando alguém que estava passando por um momento difícil? Carlos começou a suar. Outros funcionários e alguns clientes haviam notado a conversa tensa e estavam observando discretamente. Senhor, eu apenas segui os protocolos da empresa. Não posso fazer exceções. Exceções? Zé Felipe elevou ligeiramente a voz. Carlos, você sabe em que estado eu estava naquela noite? Eu havia acabado de descobrir que minha namorada estava me traindo, estava sem dinheiro, sem saber para onde ir. E Marcos, um jovem de 19 anos que mal me conhecia, me estendeu a mão. Carlos não sabia onde se enfiar. Ele percebia que outros clientes estavam começando a reconhecer Zé Felipe e que a situação estava atraindo atenção indesejada. Ele me tratou com humanidade, com compaixão. Me deu não só comida, mas esperança de que ainda existem pessoas boas no mundo. E você o demitiu por isso, senhor Felipe. As regras são o quê, Carlos? Zé Felipe interrompeu. Mais importantes que a decência humana. Mais importantes que ajudar alguém em necessidade. Neste momento, alguns clientes haviam reconhecido Zé Felipe e começaram a tirar fotos e gravar vídeos com os celulares. Carlos estava entrando em pânico, percebendo que aquela situação poderia viralizar nas redes sociais. Por favor, senhor Felipe, vamos conversar em particular. Não, Carlos, vamos conversar aqui mesmo, na frente de todo mundo, porque foi aqui que Marcos me ajudou, e foi por isso que ele perdeu o emprego. A essa altura, vários funcionários haviam parado suas atividades para observar a discussão. Todos conheciam Marcos e sabiam que ele era um excelente funcionário. Carlos, continuou Zé Felipe, você tem ideia de quem é Marcos? Ele trabalha para pagar a faculdade, ajuda a sustentar a família, sempre foi educado e prestativo com todos. E você o demitiu por ter um coração bom. Senhor, eu posso reconsiderar a decisão. Agora você pode reconsiderar? Zé Felipe riu, mas não era um riso alegre. Depois que humilhou o rapaz, depois que o chamou de ladrão, agora você quer reconsiderar? Carlos estava visivelmente desesperado. Ele sabia que sua carreira no McDonald's estava em risco se aquela situação se tornasse um escândalo público. Por favor, o que o senhor quer que eu faça? Zé Felipe ficou em silêncio por um momento, observando Carlos se contorcer de nervosismo. Então, sua expressão se suavizou ligeiramente. Eu quero que você ligue para Marcos agora mesmo e se desculpe. Quero que você readmita ele com honras, que limpe completamente seu registro e que ele seja promovido. Promovido? Isso mesmo. Marcos tem experiência, tem caráter e claramente entende melhor que você o que significa atendimento ao cliente. Ele merece uma posição de supervisão. Carlos estava em uma situação impossível. Readmitir Marcos seria admitir que havia cometido um erro, mas recusar as exigências de Zé Felipe poderia resultar em consequências muito piores. Eu preciso falar com meus superiores. Então fala, disse Zé Felipe, cruzando os braços. Eu espero. Enquanto Carlos corria para a sala administrativa para fazer ligações desesperadas para seus superiores,
Zé Felipe foi cumprimentar alguns dos funcionários que havia conhecido na noite em que conheceu Marcos. Todos ficaram emocionados ao vê-lo e imediatamente começaram a falar sobre como Marcos era querido por todos. Senhor Felipe, disse Amanda, uma funcionária de 23 anos que trabalhava com Marcos há mais de um ano. O Marcos é a melhor pessoa que já conheci. Ele sempre ajudava todo mundo, sempre tinha uma palavra de conforto quando alguém estava triste. Ele já me emprestou dinheiro várias vezes quando eu estava apertada, acrescentou Carla, outra funcionária, e nunca cobrou de volta. Uma vez, contou João, um dos funcionários mais antigos, minha filha estava doente e eu precisava sair mais cedo. O Marcos ficou no meu lugar sem pestanejar, mesmo estando cansado do turno duplo. Zé Felipe ouvia as histórias com um sorriso crescente. Ele estava cada vez mais convencido de que havia feito a escolha certa ao decidir ajudar Marcos. 20 minutos depois, Carlos retornou da sala administrativa com o rosto vermelho e visivelmente estressado. Ele havia falado com o gerente regional, que por sua vez havia falado com o diretor nacional do McDonald's. A conversa não havia sido agradável. Senhor Felipe, disse Carlos com a voz trêmula, falei com meus superiores. Eles autorizaram a readmissão do Marcos. E a promoção? Carlos engoliu seco. E a promoção? Ótimo. Agora liga para ele. Carlos pegou o telefone da empresa e discou o número de Marcos. Suas mãos tremiam ligeiramente quando o jovem atendeu. Alô? Marcos, é o Carlos, do McDonald's. Eu gostaria de me desculpar pelo que aconteceu ontem. Cometi um erro grave ao demiti-lo. Do outro lado da linha, Marcos estava confuso. Ele estava em casa se preparando para ir encontrar Zé Felipe para conversar sobre seu novo trabalho, quando o telefone tocou. Senhor Carlos? Marcos, eu gostaria de oferecer sua readmissão imediata com uma promoção para supervisor assistente e um aumento salarial. Você pode começar quando quiser. Marcos olhou para Zé Felipe, que estava ao seu lado, ouvindo a conversa no viva-voz. O cantor fez um sinal de positivo com o polegar. Senhor Carlos, eu agradeço a oferta, mas já aceitei outro emprego. Carlos ficou desesperado. Marcos, por favor, reconsidere. Podemos negociar o salário, as condições. Não é uma questão de salário, senhor. É uma questão de princípios. Ontem o senhor me chamou de ladrão por ter ajudado alguém. Hoje quer me contratar de volta. Desculpe, mas não posso aceitar. Zé Felipe sorriu orgulhoso. Marcos estava demonstrando exatamente o tipo de caráter que ele esperava. Eu entendo, disse Carlos derrotado. Mais uma vez, peço desculpas. Depois que desligou, Carlos se virou para Zé Felipe. Ele recusou a oferta. E fez bem, respondeu Zé Felipe. Marcos tem dignidade, algo que parece estar em falta por aqui. Na segunda-feira seguinte, Marcos se apresentou no escritório da empresa de Zé Felipe, localizado em um prédio moderno na Vila Olímpia. Ele estava nervoso, mas também empolgado com a nova oportunidade. Zé Felipe o recebeu pessoalmente e o apresentou à equipe. Pessoal, este é Marcos Silva, nosso novo assistente administrativo. Ele vai trabalhar diretamente comigo e com a Sandra na gestão dos negócios. Sandra, uma mulher de 40 anos que era a gerente administrativa principal, cumprimentou Marcos calorosamente. Zé Felipe me contou sua história. É um prazer trabalhar com alguém de caráter. Os primeiros dias foram de adaptação. Marcos estava impressionado com o profissionalismo da empresa e com como Zé Felipe, apesar da fama, era acessível e respeitoso com todos os funcionários. Marcos, disse Zé Felipe em uma de suas conversas, quero que você entenda que aqui valorizamos a honestidade e a lealdade acima de tudo. Você já me provou que tem essas qualidades.
O trabalho de Marcos envolvia ajudar na organização das turnês, gerenciar contratos de shows, coordenar com a equipe de marketing e assistir Zé Felipe em reuniões importantes. Era um mundo completamente novo para ele, mas sua experiência em atendimento ao cliente e seus estudos de administração o ajudavam muito. Meses se passaram e Marcos floresceu em seu novo ambiente. Ele não apenas se adaptou rapidamente às responsabilidades, mas também trouxe ideias inovadoras para melhorar a eficiência da empresa. Zé Felipe, disse Marcos durante uma reunião, eu analisei os dados dos últimos shows e percebi que podemos otimizar a logística das turnês, economizando cerca de 20% dos custos de transporte. Zé Felipe olhou os relatórios que Marcos havia preparado. Cara, isso é impressionante. Como você pensou nisso? Bem, minha experiência no McDonald's me ensinou muito sobre eficiência operacional. E na faculdade estou aprendendo sobre gestão de recursos. Sandra, que estava na reunião, comentou: Marcos, em 6 meses você já contribuiu mais para esta empresa do que alguns funcionários em anos. O sucesso profissional de Marcos não passou despercebido. Zé Felipe começou a confiar nele para questões cada vez mais importantes, incluindo negociações com gravadoras e patrocinadores. Marcos, disse Zé Felipe certo dia, eu quero que você seja meu empresário. Empresário? Zé Felipe, eu nem terminei a faculdade ainda. E daí? Você tem algo que não se aprende na faculdade: intuição e honestidade. Além disso, você me conhece, sabe como eu penso. Um ano depois do incidente no McDonald's, Marcos havia se tornado uma peça fundamental na carreira de Zé Felipe. Ele havia negociado contratos milionários, organizado turnês internacionais e até ajudado Zé Felipe a lançar seu próprio selo musical. A história de como eles se conheceram havia vazado para a imprensa e Marcos se tornou uma figura conhecida no meio artístico como o empresário que começou no McDonald's. Marcos, disse um jornalista durante uma entrevista, como é saber que sua vida mudou completamente por causa de um ato de bondade? Eu acredito que quando fazemos o bem, o universo conspira a nosso favor, respondeu Marcos. Eu não ajudei. Zé Felipe, esperando nada em troca. Fiz porque era a coisa certa a fazer. Zé Felipe, que estava na entrevista ao lado dele, acrescentou: Marcos não apenas mudou minha vida naquela noite no McDonald's. Ele continua mudando minha vida em uma tarde de sábado. Marcos e Zé Felipe estavam voltando de uma reunião quando passaram pelo McDonald's da Avenida Paulista, onde tudo começou. Para aí, disse Marcos de repente. O quê? Para no McDonald's. Quero cumprimentar o pessoal. Zé Felipe sorriu e estacionou. Quando entraram no restaurante, foram recebidos com muito carinho pelos funcionários que ainda trabalhavam lá. Carlos havia sido transferido para outra unidade meses antes. Marcos, gritou Amanda, correndo para abraçá-lo. Como você está? Vimos você na TV. Estou bem, Amanda. Como estão as coisas por aqui? Muito melhor, disse João. O novo supervisor é muito mais humano que o Carlos. Zé Felipe pediu vários lanches para distribuir entre os funcionários e se sentou com Marcos na mesma mesa onde havia comido naquela noite fatídica. Sabe, Marcos, disse Zé Felipe, às vezes eu penso como seria minha vida se você não tivesse me ajudado naquela noite. Você teria dado a volta por cima de qualquer jeito. Você é forte. Talvez, mas não teria encontrado um amigo verdadeiro como você. 2 anos depois, Marcos havia se formado em administração e se tornado um dos empresários mais respeitados do meio artístico. Ele não gerenciava apenas a carreira de Zé Felipe, mas também de outros artistas que procuravam sua expertise. Marcos e Zé Felipe criaram uma fundação para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo bolsas de estudo e oportunidades de emprego.
A fundação se chamava Segundas Chances, em referência à segunda chance que ambos haviam dado um ao outro. Você sabe por que escolhi esse nome? Perguntou Marcos a Zé Felipe durante a inauguração da sede da fundação. Não, por quê? Porque você me deu uma segunda chance quando eu pensei que minha vida havia acabado, e eu te dei uma segunda chance de acreditar na bondade das pessoas. Dona Rosa, que estava na cerimônia de inauguração, não conseguia conter as lágrimas de orgulho. Seu filho havia se tornado um homem de sucesso, mas mais importante, havia mantido seus valores e sua humildade. Júlia, agora na faculdade com uma bolsa que Marcos havia conseguido para ela, discursou representando os beneficiários da fundação. Meu irmão sempre me ensinou que não importa onde você está na vida, sempre há alguém que precisa de ajuda. E que em uma noite tranquila, Marcos e Zé Felipe estavam no escritório terminando de revisar os contratos para uma nova turnê internacional. Era tarde e eles eram os únicos no prédio. Marcos, disse Zé Felipe recostando-se na cadeira, você se arrepende de alguma coisa? Do quê? De ter me ajudado naquela noite. Se soubesse que ia perder o emprego, ainda faria a mesma coisa? Marcos parou de digitar e olhou para o amigo. Zé Felipe, se eu pudesse voltar no tempo, sabendo tudo o que sei hoje, eu faria exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque não era sobre você ser famoso ou ter dinheiro. Era sobre você ser um ser humano que estava sofrendo. E quando vemos alguém sofrendo, ajudamos. É simples assim. Zé Felipe sorriu. É por isso que você é especial, irmão. Você vê as pessoas, não as situações. E você sabe o que mais? Acrescentou Marcos. Eu agradeço ao Carlos. Ao Carlos, o cara que te demitiu? Sim, porque se ele não tivesse me demitido, eu nunca teria ligado para você, nunca teria tido essa oportunidade. Às vezes, o que parece ser a pior coisa que pode acontecer, 5 anos após aquela noite no McDonald's, Marcos havia se tornado um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Ele gerenciava não apenas artistas, mas também atletas e influenciadores digitais. Sua empresa, Silva em Associados, era referência no mercado, mas o que mais orgulhava Marcos não era seu sucesso financeiro, e sim o impacto social que conseguia gerar. A Fundação Segundas Chances já havia beneficiado milhares de jovens, oferecendo não apenas recursos, mas oportunidades reais de crescimento. Em uma cerimônia de premiação da indústria musical, Zé Felipe foi homenageado como artista do ano. Em seu discurso de agradecimento, ele fez questão de mencionar Marcos. Eu gostaria de dedicar este prêmio a alguém muito especial. Há 5 anos, eu estava no pior momento da minha vida quando conheci um jovem funcionário do McDonald's que me ensinou que ainda existem pessoas boas no mundo. Marcos Silva não apenas mudou minha vida pessoal, mas também transformou minha carreira. Ele me mostrou que o sucesso verdadeiro não se mede apenas pelo que conquistamos, mas pelo que fazemos pelos outros. Marcos, que estava na plateia, ficou emocionado. Mesmo depois de todos esses anos, Marcos se casou com Patrícia, uma advogada que conheceu em uma das reuniões de negócios. Ela compartilhava de seus valores e também se envolveu ativamente na fundação. Juntos, eles tiveram 2 filhos, Gabriel e Sofia. Papai, perguntou Gabriel, de 6 anos, certa manhã no café da manhã, por que você sempre fala sobre ajudar as pessoas? Marcos colocou o filho no colo e sorriu. Porque, meu filho, quando ajudamos alguém, não estamos apenas mudando a vida dessa pessoa. Estamos mudando o mundo, uma pessoa de cada vez. E se a pessoa não retribuir, não importa. Nós ajudamos porque é certo, não porque esperamos algo em troca. Sofia, de 4 anos, que estava ouvindo a conversa, disse: igual você ajudou o tio Felipe. Exatamente, princesa. Patrícia, que observava a cena da cozinha, sorria orgulhosa.
Ela havia se apaixonado não apenas pelo sucesso de Marcos, mas principalmente por seu caráter e seus valores. Em uma tarde de quinta-feira, Marcos estava em um shopping fazendo algumas compras quando se deparou com uma figura familiar, Carlos Mendes, seu antigo supervisor do McDonald's. Carlos estava usando o uniforme de uma loja de departamentos e parecia mais magro e cansado. Quando viu Marcos, seu rosto ficou vermelho de vergonha. "Marcos", disse Carlos hesitante. "Carlos, como você está?" A cordialidade de Marcos surpreendeu Carlos. Ele esperava frieza ou até mesmo hostilidade. Eu estou bem, trabalhando aqui na loja. E você?" Vi que se tornou um empresário importante. "Estou bem, obrigado. Como está a família?" Carlos ficou ainda mais surpreso com a gentileza genuína de Marcos. "Estão bem, obrigado por perguntar." Houve um momento de silêncio constrangedor antes que Carlos reunisse coragem para falar. "Marcos, eu preciso te pedir desculpas. O que eu fiz com você foi terrível. Eu estava errado." "Carlos, isso já passou. Não guardo rancor." "Você deveria guardar. Eu destruí seu emprego por preconceito e rigidez." Marcos colocou a mão no ombro de Carlos. "Sabe de uma coisa, Carlos? Eu te agradeço." "Me agradece?" "Sim. Se você não tivesse me demitido, eu nunca teria tido a oportunidade que tive. Às vezes, o que parece ser o fim é, na verdade, um novo começo." Carlos ficou com os olhos marejados. "Você é uma pessoa muito melhor do que eu jamais serei." "Carlos, todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. Você quer vir almoçar comigo? Podemos conversar melhor." A generosidade de Marcos deixou Carlos emocionado. Eles foram a um restaurante próximo e conversaram por mais de 2 horas. Carlos contou que havia sido demitido do McDonald's alguns meses depois do incidente, que havia passado por dificuldades financeiras, mas que estava reconstruindo sua vida. "Marcos", disse Carlos antes de se separarem, "eu vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor por sua causa." "Não por minha causa, Carlos. Por sua própria causa." A história do encontro de Marcos com Carlos chegou aos ouvidos de Zé Felipe, que ficou impressionado mais uma vez com o caráter de seu amigo e sócio. "Cara, você é inacreditável", disse Zé Felipe. "O cara te humilhou, te demitiu e você o convida para almoçar?" "Zé Felipe, guardar rancor é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra." Carlos já estava pagando o preço pelas escolhas dele. Eu não precisava adicionar mais peso a isso. "Mas você podia ter ignorado ele." "Podia. Mas qual seria o sentido? Ele precisava de perdão tanto quanto eu precisei de uma segunda chance." Zé Felipe balançou a cabeça, admirado. "É por isso que você é meu melhor amigo e meu empresário. Você vê possibilidades onde outros veem problemas." Esta filosofia de Marcos se tornou conhecida em todo o meio empresarial. Ele se tornou famoso não apenas por seu sucesso profissional, mas por sua abordagem humanizada aos negócios. Muitas empresas começaram a procurá-lo para consultorias sobre gestão humana e responsabilidade social. Com o passar dos anos, Marcos se tornou mentor de jovens empreendedores. Ele criou um programa chamado Do Balcão ao Sucesso, onde contava sua história e ensinava princípios de negócios e, principalmente, de vida. "O sucesso verdadeiro", dizia Marcos em uma de suas palestras, "não se mede apenas pelo que você acumula, mas pelo que você constrói. E você não constrói apenas com dinheiro. Você constrói com relacionamentos, com confiança, com integridade." Um jovem na plateia levantou a mão. "Senhor Marcos, mas e se as pessoas se aproveitarem da nossa bondade?" "Algumas vão se aproveitar", respondeu Marcos honestamente. "Mas isso não deve te impedir de ser uma pessoa boa, porque para cada pessoa que se aproveita, você vai encontrar 10 que vão retribuir de formas que você nem imagina."
Ele contou então sobre sua experiência com Zé Felipe, sobre como um simples ato de bondade havia transformado completamente sua vida. Eu não ajudei Zé Felipe esperando nada em troca. Mas o universo teve outros planos. A lição aqui não é seja bom para ser recompensado. A lição é seja bom porque é o certo a fazer. 10 anos após aquela noite no McDonald's, Marcos e Zé Felipe haviam construído um império. Não apenas um império financeiro, mas um legado de responsabilidade social e desenvolvimento humano. A Fundação Segundas Chances havia se expandido para outros países da América Latina. Milhares de jovens haviam sido beneficiados com bolsas de estudo, programas de capacitação profissional e oportunidades de emprego. Marcos havia escrito um livro contando sua história, chamado A Batata Frita que Mudou Minha Vida. Todo o lucro do livro era destinado à fundação. O livro se tornou um best-seller e foi traduzido para vários idiomas. Você sabe o que mais me orgulha? Disse Marcos a Zé Felipe durante o lançamento internacional do livro. O quê? As histórias que as pessoas me contam. Pessoas que leram o livro e decidiram ajudar alguém. Pessoas que mudaram sua forma de ver o mundo. Nossa história não termina conosco, ela continua através de cada pessoa que decide ser melhor. Zé Felipe sorriu. Cara, quando eu entrei naquele McDonald's há 10 anos, eu estava procurando apenas comida. Acabei encontrando um irmão e um propósito de vida. Em uma manhã de domingo, Marcos estava com sua família em um parque quando viu uma cena que o fez parar. Um homem jovem, claramente em dificuldades, sentado em um banco com uma criança pequena. A criança estava chorando de fome e o homem parecia desesperado. Pai, aquele homem está triste? Perguntou Sofia, agora com 14 anos. Parece que sim, filha. Podemos ajudar? Marcos sorriu. Seus filhos haviam aprendido bem as lições de vida que ele tentava ensinar. Claro que podemos. Marcos se aproximou do homem com cuidado, da mesma forma respeitosa que havia abordado Zé Felipe anos atrás. Com licença, está tudo bem? O homem levantou os olhos, envergonhado. Não, senhor. Minha esposa está no hospital. Eu perdi o emprego semana passada e não tenho dinheiro nem para comprar comida para minha filha. Como se chama? Roberto. E esta é a Júlia. Marcos sentiu um arrepio. O nome da menina era o mesmo de sua irmã. Roberto, você já almoçou hoje? Não, senhor, na verdade, nenhum de nós dois. Marcos estendeu a mão. Venha conosco. Vamos almoçar juntos. Durante o almoço, Roberto contou sua história. Era formado em contabilidade, mas havia perdido o emprego quando a empresa onde trabalhava fechou. Sua esposa estava internada com complicações pós-parto, e ele não conseguia conciliar o cuidado com a filha e a busca por emprego. Roberto, disse Marcos depois de ouvir a história, você gostaria de trabalhar na minha empresa? Senhor, eu não posso aceitar caridade. Não, é caridade. Eu preciso de um contador e você precisa de emprego. É uma troca justa. Roberto começou a chorar. Senhor, eu não sei nem seu nome. Marcos Silva. E pode me chamar de Marcos. Patrícia, que havia observado toda a interação, sorriu orgulhosa. Mesmo depois de todos esses anos de sucesso, Marcos continuava sendo a mesma pessoa generosa que ela havia conhecido. Gabriel, agora com 16 anos, sussurrou para a irmã. Papai nunca muda, né? Graças a Deus, respondeu Sofia. Hoje, 20 anos após aquela noite chuvosa no McDonald's da Avenida Paulista, Marcos Silva é considerado um dos empresários mais influentes do Brasil. Sua empresa gerencia dezenas de artistas e atletas, e sua fundação já beneficiou mais de 100 mil jovens em toda a América Latina. Mas se você perguntar a Marcos qual é sua maior conquista, ele não vai falar de dinheiro, prêmios ou reconhecimento público. Ele vai falar de relacionamentos, de vidas transformadas, de segundas chances dadas e recebidas.
Zé Felipe continua sendo um dos maiores nomes da música sertaneja, mas também se tornou um filantropo respeitado. Juntos, ele e Marcos criaram um modelo de sucesso que vai muito além do lucro financeiro. Sabe qual é a diferença entre ser rico e ser próspero? Marcos costuma dizer em suas palestras: rico é quem tem muito dinheiro, próspero é quem faz o dinheiro trabalhar para tornar o mundo melhor. Roberto, o homem que Marcos ajudou no parque, hoje é o diretor financeiro da empresa Silva & Associados. Sua esposa se recuperou completamente e eles tiveram mais 2 filhos. Roberto sempre diz que foi salvo por um anjo disfarçado de empresário. Carlos, o antigo supervisor do McDonald's, após o encontro com Marcos, mudou completamente sua vida. Ele voltou a estudar, fez um curso de gestão de pessoas e hoje trabalha como consultor em recursos humanos, especializando-se em criar ambientes de trabalho mais humanizados. Amanda, João e Carla, os antigos colegas de Marcos no McDonald's, foram contratados pela Fundação Segundas Chances e hoje trabalham ajudando outros jovens a encontrarem oportunidades de emprego e educação. Dona Rosa, hoje com 72 anos, continua sendo o maior orgulho de Marcos. Ela sempre diz que sabia que seu filho faria grandes coisas, mas nunca imaginou que ele faria tanta diferença na vida de tantas pessoas. Júlia se formou em psicologia e trabalha na fundação, coordenando programas de apoio emocional para jovens em situação de vulnerabilidade. Ela sempre acredita ao irmão sua paixão por ajudar os outros. A história de Marcos e Zé Felipe se tornou lenda no meio empresarial brasileiro. É estudada em universidades como exemplo de como valores humanos podem ser mais importantes que protocolos rígidos e de como um simples ato de bondade pode criar ondas de transformação que se espalham por gerações. Mas talvez a lição mais importante desta história não seja sobre sucesso ou dinheiro. É sobre reconhecer que todos nós, em algum momento, precisamos de ajuda. E que quando estendemos a mão para alguém, não estamos apenas ajudando aquela pessoa. Estamos plantando sementes de bondade que podem florescer de formas que jamais imaginaríamos. Hoje, quando Marcos passa pelo McDonald's da Avenida Paulista, ele sempre para cumprimentar os funcionários. Não importa quão corrido esteja seu dia, ele sempre tem tempo para um sorriso, uma palavra gentil, uma pergunta sobre como as coisas estão indo. Porque Marcos Silva nunca esqueceu de onde veio, nunca esqueceu a importância de tratar cada pessoa com dignidade e respeito, e nunca esqueceu que sua maior riqueza não está em sua conta bancária, mas nos relacionamentos que construiu e nas vidas que tocou. E quando questionado sobre o segredo de seu sucesso, Marcos sempre responde com um sorriso. O segredo é simples. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Ajude quando puder. E nunca, jamais, subestime o poder de um pequeno ato de bondade. Você nunca sabe quando uma simples batata frita, oferecida com amor, pode mudar 2 vidas para sempre. Esta é a história verdadeira de como um funcionário do McDonald's, demitido por dar comida gratuita a um estranho, acabou se tornando um dos empresários mais respeitados do país. E de como um cantor famoso, no pior momento de sua vida, encontrou não apenas uma refeição, mas um amigo para toda a vida. Uma história que nos lembra que, no final das contas, somos todos conectados por nossa humanidade comum e que um único momento de compaixão pode ser o início de uma jornada extraordinária de transformação e sucesso.